Em Portugal, joga-se menos tempo que nas principais ligas europeias. Na última época, cada jogo da Primeira Liga Portuguesa teve, em média, 49 minutos de tempo útil, o que equivale a pouco mais de metade do tempo total. Entre as 6 ligas europeias mais importantes, a francesa foi aquela em que mais tempo se jogou. A Liga dos Campeões supera estas 6 ligas em termos de minutos jogados e está a par da Liga Francesa no que respeita à percentagem de tempo útil. Por sua vez, as equipas portuguesas, quando atuam na Liga dos Campeões, têm jogos com mais tempo útil do que na Primeira Liga. Esta tendência repetiu-se nas últimas 4 épocas. Para perceber o impacto da classificação no tempo útil de jogo, dividimos os jogos em 3 grupos consoante a classificação final. Jogos entre os 9 primeiros, jogos entre os 9 primeiros e os 9 últimos e, finalmente, jogos entre os 9 últimos. Nas últimas 4 épocas, os jogos que opõem as equipas entre o primeiro e o 9º lugares têm um tempo útil médio superior aos jogos entre as equipas da segunda metade, que se classificaram do 10º ao 18º. A diferença de 3 minutos entre os dois extremos é menor, no entanto, quando se avalia os jogos em que se defrontam equipas das duas metades da classificação, reduzindo apenas 1 minuto em relação aos jogos do Grupo 1. E como evolui o tempo útil ao longo de um jogo? O tempo útil é, em média, inferior nas segundas partes dos jogos da Primeira Liga Portuguesa. Verifica-se em ambas as partes, contudo, um decréscimo da média à medida que o tempo passa. Os períodos de tempo adicional das duas partes são aqueles em que menos tempo se joga. Excluindo estes, a menor média de tempo útil de jogo registra-se no último quarto de hora, entre os 75 e os 90 minutos. Será que o tempo útil depende também da evolução do resultado ao longo de um jogo? Podemos constatar que sim, sobretudo quando na segunda parte uma equipa está a ganhar por 2 golos e o adversário reduz a desvantagem para 1. Esta é a mudança de resultado com mais impacto, baixando bastante o tempo útil. Quando se desfaz um empate, seja na primeira ou na segunda parte, a quebra também é significativa. Vejam-se agora os fatores que condicionam o tempo em que não se joga, denominado de tempo não útil de jogo. As faltas são o evento de jogo que mais contribui para o tempo não útil, seguido dos lançamentos de linha lateral, dos pontapés de baliza e dos cantos, devido ao elevado número de ocorrências durante o jogo. Os gols, as substituições e o recurso ao vídeo-árbitro são os fatores que menos tempo útil retiram em média a cada jogo. Os lançamentos são o evento no qual, em média, se perde menos tempo de cada vez que ocorre, enquanto os eventos mais demorados são os golos e o recurso ao VAR. Porém, como golos e recurso ao VAR são muito mais raros, isto faz com que o peso nas contas finais do tempo não útil médio por jogo seja muito inferior à percepção generalizada. Faltas, golos, VAR, lançamentos laterais, pontapés de baliza, substituições, cantos e outros fatores contribuem para as quebras num jogo de futebol, cada um à sua proporção. Ficam lançadas aqui algumas pistas para discussão sobre o tempo útil de jogo. O que poderão os agentes ligados ao jogo fazer para melhorar estes números no futuro? Toda esta informação está disponível e muito mais detalhada em portugalfootballobservatory.fpf.pt.